Um mundo iluminado, totalmente puro, feito para vivermos em total comunhão, um com o outro e ambos com o Criador. Corrompido pelo mal que nós mesmos abraçamos, e então o paraíso perfeito nos deixou, e o que restou nessa terra nos adoeceu, a ponto de não termos nada além do vazio dos nossos próprios planos. Não havia vida. A luz que brilhava antes no mundo sentia falta de nós e nós dela. Mas, para que pudéssemos ficar juntos novamente, era preciso curar nosso mal e sarar nossas feridas. Então, a própria luz veio ao mundo corrompido para fazer de nós puros. E assim o fez. Levou na sua morte aquilo que nos mantinha presos, e na sua ressurreição trouxe a nós a própria vida. Ele era a vida. Agora, desintoxicados do que nos adoecia, podemos estar nele e ele em nós.
Detox, uma série sobre o novo mundo. Olá, Paz Teresina, sejam muito bem-vindos à sua casa. Hoje é um dia especial, estamos na segunda parte da nossa série Detox e nós vamos viver realmente algo incrível e extraordinário na presença do nosso Deus. Sabe, eu não sei como você está agora, eu não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus tem algo do coração dele para te entregar. Muita bênção, muitas bênçãos que podem nos fazer prósperos na nossa vida, sabe, espiritual e na nossa vida emocional e na nossa vida realmente com as outras pessoas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida nós podemos ser prósperos se nós vivermos esse detox em que nós estamos vivendo. Saiba que o detox é um instrumento do coração de Deus para sua vida, sabe? Para nos curar, para nos limpar, para nos livrar e para nos vacinar dos maus desse mundo, ok? Então, nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo para que nós possamos iniciar esse momento na presença do nosso Deus, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Pai, muito obrigado pelas tuas maravilhas, Pai querido, que nós temos visto e vivido, Deus, muito obrigado pela sua graça, Pai, obrigado, Pai querido, porque tu nos faz filhos, Pai amado, teus filhos amados, muito obrigado por isso, Deus, muito obrigado. Vamos nos levantar agora e celebrar o teu santo nome, o teu santo Espírito em adoração, amém. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo
lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra me resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste. a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Uau! Que momento incrível que nós passamos na presença de Deus. E o mais incrível de tudo isso é que nós vamos poder continuar adorando a Deus agora em uma forma diferente. Sabe, nós temos várias formas de adorar a Deus e uma dessas formas é abençoando, abençoando a obra de Deus, é fazendo com que as pessoas possam chegar aos lugares mais distintos da terra, fazer com que as pessoas, os missionários cheguem aos lugares mais inóspitos da terra. Como nós fazemos isso? Abençoando a casa de Deus, abençoando a vida desses missionários. Eu quero te dizer uma coisa, você pode hoje ser um abençoador da casa de Deus. Quando nós abençoamos a casa de Deus, nós abrimos portas para que a casa de Deus alcance os nossos vizinhos, os nossos amigos. A casa de Deus alcance as pessoas que nós não podemos alcançar. Nós abrimos portas nas nossas vidas de bênção, de prosperidade. E todos os tipos de prosperidade, a palavra diz que se você pedir, Deus, Ele é um Pai muito melhor do que os nossos pais biológicos e Ele dá para nós o que é bom. Amém? Em nome de Jesus, mas nós temos que ser fiéis a Ele, porque Deus não tem compromisso com a sua necessidade nem com a minha necessidade. Ele tem compromisso com a nossa fidelidade. Então vamos ser fiéis a Deus, porque existe uma promessa sobre a fidelidade, existe uma promessa de prosperidade sobre a felicidade, sobre a fidelidade e felicidade. Amém?
amém? Em nome de Jesus. Então abençoe nesse momento, esteja conectado com a gente, fazendo isso, fazendo a doação de acordo com que Deus é Senhor na tua vida. Sabe, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós temos o coração aberto para abençoar. Quanto mais estamos rendidos a Deus, mais nós estamos abertos a abençoar. Então que você faça isso hoje, sabe, com toda a generosidade do teu coração. Amém? Querido, nós estamos aí nesse tempo, sabe, nessa estação que nós estamos vivendo, por mais que seja difícil, nós temos a certeza de que Deus não nos abandona, nós temos a convicção que Deus está conosco e por isso nós estamos crescendo, nós continuamos indo em direção ao alvo, sabe? Eu sempre digo que o céu não é o limite, ele é simplesmente o alvo. Entende? Então que nós possamos entender isso, nós possamos continuar crescendo, sabe? Nós estamos vivendo essa série Detox, já estamos aqui na parte 2 da série Detox, mas o incrível de tudo isso é que nós temos estudos que vão mais profundamente, sabe, aos corações, onde nós podemos ampliar a discussão, ampliar o estudo sobre isso, e nós fazemos isso onde? Nós fazemos isso nas células. Sabe, entre em contato conosco, nós temos células na Zona Leste, nós temos células na Zona Sul e isso pode impactar o teu coração e realmente fazer com que você cresça na sua fé, que você evolua na sua fé e não só nisso, também nos seus relacionamentos, sabe, porque a palavra de Deus, ela é sobre relacionamentos, sobre relacionamento um com o outro e ambos com Deus. Esse é o relacionamento que nós conseguimos gerar dentro das células e nós queremos que você faça parte disso. Você é o nosso convidado. Depois desse culto, entre em contato conosco pelo direct ou aqui mesmo no YouTube, nos comentários. Nós queremos te conhecer, nós queremos falar com você, sabe? E você ter isso, e você fazer parte disso tudo, você fazer parte dessa história que nós estamos escrevendo com tanto carinho, sabe? Com tanta perseverança, sabe? Com tanto amor pela casa de Deus, sabe? Você pode fazer parte disso, amém? Então agora não vamos mais demorar, nós vamos direto para a nossa ministração, que Deus tem algo do coração dele para você nessa segunda parte da série Detox. Então vamos ao que interessa. Nesse momento que nós estamos passando por essa série, nessa estação que estamos vivendo, a série Detox, ela vem realmente para que nós possamos ter uma esperança do amanhã, uma esperança de um novo mundo, de um mundo onde nós podemos ser quem Cristo nos chamou para ser. Sabe, nós vivemos de um tempo onde tudo está muito difícil, onde tudo está muito pesado. Sabe, a gente vai à rua e tem medo, a gente vai às compras, a gente vai fazer alguma coisa que precisamos fazer e nós temos medo de irmos onde estamos indo, sabe? O medo já existia antigamente pela violência em que nós estávamos inseridos, só que o medo agora é da nossa saúde. Nós temos medo de pegar essa doença, temos medo de ser mais um número nessa pandemia, sabe? O medo é algo que está assolando a nossa vida. Sabe, mas eu quero te falar uma coisa, Cristo chamou você para que você não vivesse por esse ângulo de vida, sabe, não vivesse refém do medo, não vivesse refém do que as pessoas falam sobre você, do que as pessoas pensam de você. Ei, Cristo chamou você para ser livre dessas coisas. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde o medo ele é muito grande, o medo do cancelamento. Nós temos aí várias imagens mostrando, nós temos tudo hoje, a mídia hoje gira em torno disso, de pessoas que estão sendo canceladas de um lado e de outro lado as pessoas que têm medo de serem canceladas. E eu quero te falar uma coisa nesse momento, nós temos que perder esse medo, sabe? É uma cultura, não é do céu essa cultura, é uma cultura maligna, nós temos que perder este medo, nós temos que ser livres disso, amém? Eu quero já te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso são palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Mais atrás, no mesmo livro de João, no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Nós acabamos de ler em João 14,16, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós conhecermos essa verdade, seremos livres, assim como a palavra de Deus diz. Mas, Rômulo, livres de quê? Livres de quê, Rômulo? Que nós vamos ser, livres do cancelamento, livres do julgamento, seremos livres do medo dos julgamentos, sabe? Livres desse tempo, sabe? Dessa estação da nossa vida. Eu acredito que seja uma estação na nossa vida, onde nós temos receio de tudo que dizem sobre nós, ou que pensam sobre nós. Nós vemos aí pelas pessoas de mais idade, as pessoas mais velhas, geralmente elas não estão muito preocupadas com isso, e isso fala sobre a maturidade. Quanto mais maduros nós somos, mais nós sabemos viver, não é verdade? E quanto mais sabemos viver, mais fácil as coisas ficam. Livrar-se do julgamento fala muito sobre a maturidade. Livrar-se do medo da culpa, o medo do julgamento, fala muito sobre a nossa maturidade. É isso que Jesus Cristo pode nos libertar. Jesus pode nos libertar de nós mesmos. O grande vilão da tua vida, muitas vezes você acredita que é o inimigo, você acredita que são as outras pessoas, mas eu quero te falar uma coisa: muitas vezes os grandes vilões das nossas vidas são as nossas próprias doenças, são os nossos próprios maus. Sabe, os males que estão em nós, eles são, às vezes, o que mais destaca nesse perímetro do vilão e do herói. Sabe, nós estamos nos adoecendo cada dia mais, geração após geração, uma doença nova, um problema novo. Nós temos visto pessoas morrendo por vários motivos, N motivos, sabe, por depressão, por ansiedade, fazendo mal a si mesmas. Sabe, nós vemos pessoas reféns de doenças psicológicas e emocionais, pessoas que têm ferida na alma. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo veio para curar isso. Jesus Cristo veio para te curar disso. Sabe, a série Detox é só mais um canal que ele encontrou para te dizer isso. Ele quer te libertar disso. Se você conhecer Jesus, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E a verdade é Jesus Cristo. Ok, Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Você lembra que eu falei sobre a maturidade? A maturidade é um grande sinal. A falta de medo dos julgamentos é um grande sinal de maturidade. Pessoas maduras não têm medo de serem julgadas. Pessoas maduras não têm medo de serem canceladas, porque sabem que tudo o que fazem é porque são. Sabe? Elas sabem que tudo o que elas fazem é por quem elas são. E se nós agimos de acordo com quem nós somos, nós não tememos ter medo, principalmente se estamos na videira verdadeira que é Jesus Cristo, principalmente se a nossa alma está firmada em Cristo, se a nossa mente, os pensamentos estão firmados em Jesus Cristo. Por quê, Rômulo? Porque Ele se revela na nossa vida, e se Jesus Cristo se revela na nossa vida, nós não temos que ter medo de sermos julgados. Não temos que ter medo de sermos julgados. Sabe, a gente às vezes tem medo desse tipo de coisa, mas eu quero te falar uma coisa: o que foi que fizeram com Jesus Cristo? O que foi que fizeram com a verdade? O que fizeram com a verdade? Lá no livro de João, capítulo 19, nós vamos ver o momento em que Jesus foi cancelado, sabe? O momento em que Jesus foi julgado, sabe, pelo povo. E Pilatos tinha na mão o poder de dizer não àquele julgamento do povo. Mas Pilatos foi político naquele momento, quis agradar todo mundo e deixou que o povo fizesse o que fizeram. Que o povo fizesse, mas estava escrito, aquilo teria que acontecer. Sabe, mas isso não inibe o fato de que os homens que foram ajudados por Cristo, as mesmas pessoas que foram curadas por Ele, as mesmas pessoas que foram alimentadas por Ele, eram as mesmas pessoas que estavam gritando crucifíquio. Eram as mesmas pessoas que estavam dizendo matem Ele, matem Ele.
Sabe, quantas vezes nós já estivemos nessa estação da nossa vida em que nós nos encontramos extremamente ligados a acusações que nos fazem, a julgamentos que nos fazem. Ei, quantas vezes já fomos julgados ou acusados por algo e isso nos feriu a alma? Quantas vezes alguém te disse algo, sabe, ou falou algo de você, ou inventou uma fofoca sobre você? Eu quero te dizer uma coisa, abri um parêntese aqui. Gente, fofoca é coisa do inferno. Saiam dessa onda, abandonem isso. Sabe, falar do outro é muito mal, é muito venenoso. Ei, nós estamos vivendo uma série chamada Detox. Nós não vamos mais nem nos envenenar, nem envenenar o próximo, amém? Que isso entre no teu coração, isso entre na sua mente, ok? E a gente muitas vezes foi envenenado por acusações, por fofocas. Muitas vezes nós adoecemos e fomos feridos na alma por causa do que as pessoas falam sobre nós, ou o que elas podem dizer, ou os julgamentos que elas têm sobre nós. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus Cristo te criou para viver longe disso. Cristo te criou para que você vivesse acima dessas circunstâncias e acima disso tudo, ok? Nós vemos ali no livro de Jó um momento em que Jó ele está sendo passado pela prova. Ele está vivendo uma prova muito grande na sua vida, apesar de ser um homem justo, apesar de ser um homem íntegro, apesar de ser temente a Deus. Ei, Jesus Cristo nunca disse que nós não passaríamos por aflições. Pelo contrário, ele disse: ei, no mundo vocês terão aflições. E as pessoas levantam certas especulações sobre Jó, não é verdade? E Jó estava passando por uma crise muito séria, sabe? Já tinha rapado a cabeça, já estava sobre as cinzas e ele chorava constantemente. Tudo que Jó precisava era que alguém chegasse para ele e o levantasse a estima. Ei, alguém que chegasse para ele com bom humor e levantasse o astral que Jó estava vivendo. Sabe, Jó estava numa péssima estação, ele não precisava de pessoas acusando. E 3 amigos dele se levantaram e saíram de suas terras e foram até eles com a intenção de ajudá-lo, a intenção de fazer bem a ele. Os amigos eram Elifaz, Bildade e Zonfar. Esses 3 amigos de Jó, eles foram ao encontro de Jó para ajudá-lo, mas o pior de tudo é que, ao invés de ajudá-lo, eles acusaram Jó de coisas terríveis. Sabe, acusaram Jó de ter pecado contra Deus, por isso que Deus estava fazendo aquilo, de ter feito isso ou ter feito... Ei, muitas vezes nós vivemos essa situação em que as pessoas pensam que estão nos ajudando, falando mal de nós. As pessoas pensam que estão nos ajudando, jogando na cara nossos erros, e às vezes nem os nossos erros são. E tudo que a gente precisa é de uma palavra positiva. Ei, é de um vai dar certo, é de um Jesus Cristo está com você, não temas. Sabe, a gente tem que entender que Cristo, Ele nos criou para isso, para que nós fôssemos bons e vivêssemos o bem. E por muitas vezes nós nos afastamos dessa verdade, nós nos afastamos dessa saúde e passamos a viver uma doença. Não é verdade? E essa doença contamina muito fácil, gente. O julgamento é uma doença que contamina muito fácil as pessoas. O julgamento é uma doença que pode alcançar uma margem muito grande de gente. Muitas pessoas podem ser infectadas pelo mal do julgamento partindo de nós. Se nós julgamos, nós influenciamos outras pessoas a julgarem. Se nós julgamos, nós damos cabimento para que as pessoas nos julguem também. Nós abrimos portas nas nossas vidas que às vezes nós não temos dimensão. Nós colocamos permissões e chaves nas mãos das pessoas que a gente não tem dimensão do mal que pode gerar. E o julgamento é uma delas, ok? E esses 3 amigos de Jó foram lá e acusaram ele. Ao invés de ajudarem, ao invés de levantarem Jó, eles derrubaram e entulharam Jó. E é isso que acontece. Eu acho que você já passou por isso, eu acho que você já sentiu isso. E eu quero dizer, se você sentiu isso, hoje é um dia para cura na tua vida. Hoje é um dia para cura na tua alma. Ei, não aceite o julgamento dessas pessoas. Não aceite o julgamento das pessoas que se dizem seus amigos, mas só estão perto de você para poder esperar um erro seu, um vacilo seu, um problema seu para jogar na sua cara o que você está fazendo. Ei, nós precisamos sim ter noção do que estamos fazendo, mas nós não precisamos de pessoas nos acusando, ok? Porque esse papel não é das pessoas.
Esse papel não é das pessoas, nós podemos entender isso, sabe? Você precisa sim de cura, você precisa sim parar de julgar, você precisa sim parar de errar em certos aspectos. Vão ter pessoas ao seu redor que vão identificar isso, mas eles vão te exortar e te levantar. Por isso que nós sempre aconselhamos, está precisando de ajuda? Conversa com tua liderança. Está precisando de ajuda? Conversa com teu discipulador, conversa com teu pastor. Por quê? Porque sabemos que são pessoas que vão te ajudar a se levantar e não vão te derrubar ou entulhar mais os teus sonhos. Sabe, nós vivemos nesse mundo. Não aceite acusação, aceite ajuda, quando a ajuda for real. Aceite ajuda, sabe? Você quer ajuda? Procura na palavra de Deus. Ei, na Bíblia tem tudo o que você precisa, na Bíblia tem tudo o que você precisa para saber se está certo ou se está errado, se está caminhando por um lugar bom, por um lugar farto, ou se você está caminhando por um lugar podre. Na palavra de Deus você vai encontrar tudo isso, amém? E nós vemos esse relato que aconteceu com Jó. Mateus 7,12 diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu quero te falar uma coisa, isso são palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte. Eu quero te dizer um negócio, muitas vezes nós somos feridos por pessoas e por causa dos julgamentos e das acusações que elas nos fazem. Mas eu quero te falar uma coisa, muitas vezes nós somos a origem desses julgamentos. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. Muitas vezes nós acusamos as pessoas, fofocamos sobre as pessoas. Eu quero declarar hoje sobre a tua língua um contra-fofoca. Eu quero um antivírus da fofoca. Sabe? Eu declaro sobre a tua língua uma língua pura, uma língua que vai falar coisas boas e que convém, coisas que realmente edificam. É isso que eu declaro sobre a tua vida hoje. Amém? E nós vemos isso que Jesus diz, que façam para os outros o que vocês querem que lhes façam. O que você quer que as pessoas façam para você, é importante que vocês façam por elas. Ok? Em Mateus 7, de 1 ao 4 diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Uau, isso é muito perigoso. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Isso não são palavras minhas, isso não são palavras dos nossos líderes, não. Essas são palavras de Jesus Cristo. Sabe, aqui a gente não faz coach bíblico. A gente ensina a você o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre os males desse mundo. E é isso que a palavra de Deus diz. Sabe, e às vezes a gente se sente tão superior a ponto de achar assim: poxa, eu acho que o pastor não está falando de mim não, eu acho que o pastor não está falando comigo não, mas é exatamente com você que eu estou falando, é exatamente com você que eu estou falando. Às vezes a gente quer consertar as pessoas que estão ao nosso redor, sem se tocar que nós estamos precisando de uma reforma muito maior. Às vezes nós queremos consertar as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes nós queremos consertar os cristãos ao nosso redor, e não enxergamos que nós precisamos de uma reforma muito maior, um conserto muito maior. Sabe como você vai ajudar o seu irmão com uma crítica ou com uma acusação, querido? Como você vai fazer isso? Não existe crescimento nisso. Você vai entulhar os sonhos dele. E Jesus Cristo não quer isso para a vida dele nem para a sua. Vocês lembram? Isso é um veneno que pode envenenar as pessoas que estão ao nosso redor. O pior de tudo isso é que a palavra está dizendo que se você não quer que façam com você, não faça com os outros. Se você faz com os outros, se você envenena as outras pessoas, você está correndo um grande risco de ser envenenado também pelo seu próprio veneno. Sabe, hoje é dia da gente se desintoxicar disso. Hoje é dia da gente abandonar essa prática, abandonar essas coisas. Amém? Nós tivemos um momento em que os discípulos eles estavam tão assim eufóricos, se sentiam tão superiores e tão grandes, às vezes como nós nos sentimos, que não aceitam que eles mesmos erravam, que eles mesmos podiam pecar e se colocavam num lugar de julgamento. Nós vemos isso na hora da ceia, no momento da ceia, da Santa Ceia de Jesus Cristo, em que ele avisa para os discípulos que um deles o trairia. E nós vemos que levanta-se um burburinho, que eles ficam um pouco agitados. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, dá para sentir a energia que se gerou naquele ambiente, sabe? Eles ficaram um pouco agitados,
querendo discutir quem seria essa pessoa. E Pedro diz o seguinte: Jesus, não se preocupa, porque eu estou disposto a ir contigo até a morte ou a prisão, se for preciso. Ou seja, tirando dele da reta, como se ele não fosse capaz de fazer aquilo. Aí Jesus Cristo nos dá um ensinamento. Jesus nos dá um ensinamento agora. E Jesus diz a ele assim: ei Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Uau! Ou seja, antes que o galo cante, tu vai me trair 3 vezes. Nem é você que vai fazer essa traição. Mas antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Então não adianta você se sentir superior a ponto de achar que você pode acusar alguém. Ou se sentir tão firmado, tão firme a ponto de achar que você nunca vai errar. Se você acha que você nunca vai errar, você tende sim a discriminar, a julgar as outras pessoas. Se você se acha muito bom, se você acha muito perfeito, você tende a julgar pessoas que você julga menor. Ei, Jesus Cristo não está dizendo isso, Jesus Cristo não está dizendo que nós podemos ser assim, não podemos. Nós temos que sempre estar nos vigiando, sabe? A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Ei, enquanto a gente estiver em oração, se vigiar, se policiar. Poxa, eu estou errando nisso, naquilo outro. Será que eu estou fazendo bem para os meus irmãos? Será que eu estou ajudando os meus irmãos? Será que eles estão crescendo ao meu redor? Será que eu estou sendo uma cura, uma vacina para os meus irmãos? Ou estou sendo um veneno? Sabe? Se a gente tiver essa noção, vai nos ajudar bastante, bastante. A justiça humana, ela nos faz refém. A justiça humana, ela nos faz refém. Esse negócio de quem julga quem é melhor que quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Nós vimos aí várias situações, nós vemos várias situações no cotidiano, sabe, nos jornais, nas redes sociais, de pessoas que estão sendo canceladas por pessoas que posteriormente são canceladas. Pelas mesmas coisas, esse é o pior de tudo, é a mesma coisa. Então, que moral nós temos, ou que poder nós temos de fazer isso? Nenhum poder, porque esse poder não é dado a nós, esse poder só é dado a Deus. Sabe, os judeus, eles esperavam um rei que os livrasse do jugo romano, mas quando tiveram essa chance, preferiram permanecer presos. Eles preferiram permanecer presos. O julgamento é uma doença. É uma doença que tem um poder grande de nos fazer cegar. Nós acabamos não vendo que estamos julgando. Nós acabamos não vendo que somos julgadores, juízes desse mundo. Sabe? Ela tem um poder muito grande de nos aprisionar, de nos fazer refém. A justiça humana nos faz refém. Os judeus, eles esperavam que o rei que viria, o Messias que viria, livrassem eles do domínio romano. Mas na hora que eles podiam declarar isso, eles acabaram optando por permanecerem presos. Por quê? Porque a justiça humana, ela te prende, ela não te livra. A justiça humana, ela te faz cativo, ela não te liberta. Sabe, nós vemos isso no livro de João, capítulo 19, versículo 14 e 15, que diz: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta de 6 horas da manhã, e Pilatos falou: eis o rei de vocês. Foi o que Pilatos disse aos judeus. Mas eles gritavam: mata, mata, crucifique-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos à multidão. E a multidão disse: não temos rei senão César. Meu Deus. Eles preferiram ficar presos à justiça humana que os fazia refém, que determinava a morte para eles, que dava a eles a morte, do que serem filhos da promessa, do que serem livres pela justiça divina. E o incrível é que o quanto a justiça humana nos faz refém, a justiça divina nos liberta. João 8, 15 e 16 diz: vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou.
Uau! João 3,17 diz: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, querido, nós estamos vendo alguém que tem todo o poder de julgamento nas suas mãos, todo o poder de julgamento acima de toda a criação, acima de todo o poder, acima de todo o júri, acima de todo o tribunal. O poder está nas mãos de Jesus. E o que é que ele diz para nós? Não julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Incrível isso, Jesus Cristo dizendo: eu a ninguém julgo. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A justiça divina, ela não está baseada em apresentar a você as leis e te dizer que você é culpado por elas. A justiça divina está baseada em justificar você perante as leis, em justificar, em te fazer justo, sabe? No momento em que ninguém mais pode, no momento em que ninguém mais está ao seu lado. Ei, lembre-se, a justiça divina veio para te justificar perante a lei e não para te condenar na lei. A justiça divina veio para isso, que nós possamos entender isso. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Eu quero te dizer uma coisa: por que a porta é estreita? Por que Jesus disse para que nós entrássemos pela porta estreita e não pela larga? Porque pela porta larga, que é o caminho da perdição, você pode levar vários dos seus BOs, vários dos seus problemas, várias das suas cargas, vários dos seus julgamentos, dos seus fardos negativos. Mas se você quer entrar pela porta estreita, você precisa se desintoxicar, você precisa abandonar todo o peso que te carrega, todo o peso que você carrega. Você precisa abandonar todos os fardos do passado, você precisa abandonar a falta de perdão, você precisa abandonar o julgamento, você precisa abandonar a falta de esperança, porque você precisa ir de frente por um caminho estreito. Eu quero te falar uma coisa, e a forma de entrar por esse caminho estreito é fazendo um detox. E esse detox acontece hoje, querido. Se livre do fardo do julgamento, se livre do fardo da acusação, se livre do fardo, sabe, da fofoca, da mentira, se livre do fardo, se livre desse fardo para que você possa entrar pela porta estreita. Ei, a porta estreita só cabe você. Amém? Só cabe você. Ô querido, precisamos viver o detox para poder caminharmos pelo caminho estreito, pela porta estreita. E hoje eu te convido a fazer isso. Sabe, eu não sei em que condição você está, eu não sei se você se conectou com essa mensagem, eu me conectei com essa mensagem. Sabe, não existe alguém que esteja acima disso. Todos nós praticamos esse mal. Ei, mas Cristo nos convida para fazermos o detox e deixarmos de viver. Sabe, viver uma vida desintoxicada. Viver uma vida onde nós não aceitamos julgamentos das pessoas, onde nós não julgamos as pessoas. Cristo nos chamou para isso, para viver o extraordinário. O extraordinário é você viver diferente do que o mundo vive, diferente do que é normal para o mundo. E como nós vamos viver diferente do que é normal para o mundo? Ei, vamos começar não julgando as pessoas como o mundo faz. Amém? Você pode dar um amém aí na sua casa ou onde você estiver? Glória a Deus pela sua vida. E eu quero te convidar, se você acha que você precisa desse detox na sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Amém? Fecha os teus olhos onde você está. Jesus Cristo, nós queremos entregar, Pai amado, as nossas condições para Ti, Pai. Nós queremos entregar, Pai amado, os nossos tribunais a Ti, Deus. As nossas acusações para Ti, Pai querido. Nós queremos entregar tudo a Ti, todo o fardo pesado que nós temos, Pai, porque estamos decididos a caminhar pela porta estreita, pelo caminho estreito, onde cabe somente nós, Pai amado, sem as nossas mágoas, sem as nossas frustrações, sem as nossas acusações, Pai, sem as cargas do passado, Deus. Nós queremos viver uma nova vida e o caminho para o novo mundo requer isso de nós e nós entendemos isso, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua justiça, Deus, que não me faz refém, mas me liberta. Deus querido, que não me coloca de trás de grades, Pai, mas me tira delas, Pai. Muito obrigado por essa justiça que me justifica perante a lei. Muito obrigado por tudo isso.
Obrigado por me aceitar como teu filho. Obrigado por me ver como teu filho, Deus. Muito obrigado. E aquele que crê diz amém, amém, amém. Muito bom, queridos. Estaremos aqui na semana que vem. Fica ligado nas nossas redes sociais. Como o tempo de pandemia tem sido um pouco complicado e conturbado, nós temos visto vários decretos e várias coisas acontecendo e mudando a forma como tem acontecido a igreja. Nós queremos te dizer que fica sempre atento às nossas redes sociais, porque lá vai ter sempre uma notícia nova sobre como estamos caminhando como igreja. Amém? Eu quero dizer que Deus vai te abençoar muito durante essa semana. Fica de olhos abertos, sabe? Você vai ter momentos para que você viva realmente a saúde do não julgamento. Amém? Isso vai acontecer essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, e até a semana que vem.